Oi, gente! O Plena Vida de hoje é com as gêmeas juntas e unidas para falar sobre um assunto que pediram demais no canal nos últimos dias e você já sabe sobre o que é pelo título do vídeo, que é sobre tatuagem, se pessoas que são cristãs podem ou não fazer tatuagem, se é errado, se não é. Pra quem tá perdido aí no assunto, a gente postou um vídeo no canal, um vlog do dia que a gente fez a tatuagem, então sim, nós nos tatuamos, fizemos uma tatuagem aqui no braço, não sei se vai aparecer aqui. A gente postou foto no Instagram no dia que a gente fez a tatuagem, postamos o vlog que eu vou deixar linkado aqui em cima pra você assistir, se você ainda não viu. E a gente tá aqui hoje pra falar um pouquinho com você sobre esse assunto, a questão de nós sermos cristãs e termos feito tatuagem. O assunto tatuagem é um assunto muito polêmico, principalmente no universo cristão, porque existem dois lados, quem apoia e quem não apoia. E quando nós postamos o vídeo do vlog e foto no Instagram, foi um turbilhão de recados, bons e ruins, mas nós já esperávamos por isso. E como somos figura pública, nós já estamos acostumadas com vários tipos de comentários. E quando fizemos a tatuagem, já esperávamos por isso. Então, decidimos realmente trazer aqui pro quadro Plena Vida esse assunto para passar para vocês a nossa opinião, minha e da Ruana, nossa opinião, o nosso ponto de vista sobre o que a Bíblia diz, sobre a nossa visão sobre isso. Então, se você que está assistindo, se você é de alguma religião que realmente você não aceita e não permite, tudo bem, é a sua escolha, é a sua vida. Nós estamos aqui para impor em você a nossa opinião, para dizer para você, ó, isso é certo, isso é errado. Não, a gente tá aqui para expor a nossa opinião e a nossa visão sobre isso, como vocês pediram. Então a gente vai elencar nesse vídeo alguns pontos principais, baseado nos comentários que a gente recebeu, e vamos tentar explicar pra vocês o que a gente pensa, o que a gente acredita e os motivos pelo qual a gente fez a tatuagem. O primeiro ponto que você tem que relevar quando você pensa em fazer tatuagem ou não é qual é o motivo, por que você vai fazer uma tatuagem. É claro que quando a gente sempre quis fazer tatuagem, mas a gente não queria que fosse algo em vão, então a gente não queria que fosse algo assim sem significado, só por fazer, só por vaidade. Não, a gente queria que tivesse um significado. Então a gente tem essa vontade faz muito tempo, mas a gente só fez agora, nos nossos 23 anos, e a gente acha que a gente fez no momento certo, no momento que a gente estava preparada para isso. E quando você é cristão, é claro que você precisa relevar sim o que você vai tatuar. É óbvio que a gente tem que cuidar do nosso testemunho e do que a gente quer passar para as pessoas enquanto pessoas cristãs. Então a gente pensou por muito tempo, a gente sentou, nós duas e a nossa irmã, nós conversamos, pensamos no significado que era importante para nós, que é o nosso pai, que já foi pra glória. E eu acho que quando você é cristão e você vai pensar em fazer uma tatuagem, você tem que relevar muito isso. Porque você não pode simplesmente ir lá e marcar o seu corpo com qualquer coisa, com qualquer desenho, ou fazer desenhos que não transmitem o que você vive, que não tem nada a ver com quem você é, e também que podem vir a prejudicar o teu testemunho ou o que você passa para as pessoas em relação a Deus. Então, quando você vai fazer uma tatuagem, você é cristão, você tem que pensar nisso, e foi o que nós fizemos. Nós fizemos um desenho que tem um significado, é um versículo que a gente gosta muito, uma homenagem que a gente fez pro nosso pai, é um desenho super delicado, um traço super fino, porque a gente justamente pensou nisso, a gente não queria que fosse nada que não tivesse a ver com a gente. O segundo ponto, que é muito importante, é você ter a aprovação dos seus pais. Eu acho que não importa a tua idade, se você é menor de 18 anos ou se você já é maior de idade, na Bíblia está escrito que nós devemos respeitar, ouvir e honrar os nossos pais até o último dia da nossa vida. Então eu acho que isso é muito importante. Quando a gente quis fazer a tatuagem, a gente sentou com a nossa mãe, a gente perguntou, a gente conversou e ela nos apoiou a fazer. Então eu acho assim, que se você vai fazer uma tatuagem e você sabe que isso vai ocasionar brigas na sua família, na sua casa, algum tipo de desentendimento que não vai te trazer paz, a gente realmente aconselha você não tatuar. A gente sabe, a gente cresceu no meio cristão desde o nosso nascimento, a gente sabe como funciona, então a gente realmente te aconselha. Se a tua família e os teus pais não apoiam, não faz. A Camila, nossa irmã, muitas pessoas comentaram que não sabiam que nós tínhamos uma outra irmã, então a Camila é nossa irmã mais velha, 7 anos de diferença. Ela tem 30 anos e mesmo com 30 anos ela foi pedir permissão da nossa mãe. Ela já não mora mais aqui em Ponta Grossa, na nossa casa, há muito tempo. E ainda assim, ela teve esse respeito de chegar pra mãe, sentar, conversar, perguntar qual era a opinião dela, o que ela achava, justamente pra honrar o versículo que diz que devemos respeitar e honrar os nossos pais até o último dia das nossas vidas. Agora vamos para o ponto do versículo que nós recebemos muito nos últimos dias. Os cristãos que defendem que a tatuagem não é certo, que é algo errado, algo do demônio, sei lá, que pensam, eles sempre citam o versículo Levítico 19:28, que diz assim: quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no seu corpo. Então esse é o único versículo na Bíblia que as pessoas usam pra falar sobre tatuagem. Só que assim, gente, principalmente os cristãos, quando querem defender as suas opiniões, têm a mania de ler só trechinhos da Bíblia, só versinhos da Bíblia. Só que a Bíblia é um livro que ele tem que ser estudado por completo, ele tem que ser estudado na sua íntegra. Não você pegar só um versículo lá,
qualquer pra você justificar a sua opinião ou interpretar da sua forma. Então, uma coisa assim, esse capítulo é um capítulo que fala muitas coisas. Quando Deus, ele falou esse trecho para Moisés, ele estava reorientando o povo, porque o povo havia passado um longo período morando no Egito. O povo tinha se perdido um pouco em relação à essência da verdade de Cristo. Eles estavam agindo de formas que não agradavam o coração de Deus. Então, Deus estava dando novos direcionamentos para Moisés e para o seu povo. Então, assim, gente, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que lembrar que a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. O que a gente tem que fazer, a gente tem que ler a Bíblia e viver a sua essência, aquilo que Deus nos ensina. Só que a gente tem que lembrar que quando ele foi escrito, o povo era outro, a cultura era outra, os costumes eram outros e os tempos mudam. Hoje a gente está vivendo há muitos anos depois do que a Bíblia foi escrita. É claro, gente, que a Bíblia é imutável, a verdade de Cristo é imutável, só que a cultura do povo sim. Dando sequência a essa passagem bíblica que a Aro leu, também Deus direciona outros ensinamentos, como por exemplo, não ingerir carne de porco, não cortar o cabelo, enfim, outras coisas. E aí eu te pergunto, se nós cortamos o nosso cabelo, se nós comemos carne de porco, se nós fazemos qualquer outras coisas que diz ali, por que não podemos fazer a tatuagem? Né? É isso que eu pergunto, muitas pessoas falaram sobre isso. É claro que existem religiões que levam isso muito à regra, né? Todo o que diz essa passagem bíblica, porque é a doutrina daquela religião. E tudo bem, é a doutrina da religião, a pessoa segue a religião que ela quer, se a pessoa se sente bem dentro daquela religião, dentro daquela igreja, tudo bem. A gente quer deixar claro que a gente respeita você e qualquer outro cristão tatuado também respeita a sua opinião e a sua doutrina da sua igreja. Mas nós, o nosso estilo de vida, nós vivemos Deus, a essência de Deus, a essência da Bíblia e não a religiosidade. E quando Deus orientou o povo a não fazer marcas no seu corpo, ele estava se referindo a ritos pagãos, porque antigamente as pessoas tinham o costume de se cortar, de marcar o seu corpo quando alguém morria, ou para separar as tribos, eu sou dessa tribo, você é daquela tribo. Então, quando Deus reorientou o povo de Moisés, ele estava se referindo a isso, ao povo não fazer rituais pagãos. Só que, gente, hoje a gente vive no século XXI, essa tatuagem não é um ritual pagão e eu não vou para o inferno por causa que eu fiz uma tatuagem. Tivemos um comentário no vídeo que eu fiquei bem chateada, não chateada, assim, eu fiquei triste pelaquela pessoa ter aquele pensamento, que ela falou sobre que ela preferia não fazer uma tatuagem pra ela garantir que ela iria pro céu, né? E eu achei esse pensamento assim muito sério, porque você pensar dessa forma é muito sério. Na Bíblia nunca foi definitivamente explicado qual era a aparência física de Jesus Cristo, né? Contanto que nos quadros que você vê hoje em dia, nas pinturas de Jesus, é aquele Jesus que a galera imagina que ele seja, né? Loiro, olho azul. Exatamente, apesar de que eu acho que ele não era loiro, não tinha olho azul, né? Então, nunca ninguém soube exatamente como é a aparência de Jesus Cristo, porque isso nunca foi descrito na Bíblia. Porque quem ele era, o que ele fazia, o coração que ele tinha, era tão mais importante e mais relevante para transmitir e para gravar no livro, que iria passar de gerações e gerações até hoje, era muito mais importante do que quem ele era fisicamente. A aparência dele. Então aquele comentário me incomodou porque para você garantir o teu espaço no céu, você precisa ser uma pessoa íntegra, você precisa ter um caráter que agrade o coração de Deus, e você ter atitudes, e você ter um coração que realmente busca todos os dias agradar a Deus. E é isso que ele vai ver no final da sua vida, porque quando todos nós formos quando a gente morrer, isso aqui vai ficar, a nossa carne, o nosso corpo vai ficar e vai virar pó. Isso aqui, gente, vai virar pó da terra. Assim como nós viemos do pó da terra, nós voltaremos ao pó da terra. E a única coisa que Deus vai olhar é qual foi o legado que a gente deixou aqui na terra. O que a gente fez para proclamar a existência dele, o que a gente fez para provar que ele existe, que ele é real e que ele é Deus. Então, o que eu e Rayana buscamos fazer desde sempre, que a gente vai continuar fazendo até o último dia da nossa vida, é construir um testemunho que honre o nome de Deus. Então, gente, pode ter certeza absoluta que essa tatuagem não vai interferir em absolutamente nada. A gente vai continuar o nosso chamado aqui na Terra, que é falar de Deus, que é estar aqui compartilhando com vocês experiências com Deus, contando sobre o que Ele tem pra tua vida, o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer o teu bem. E eu acho, assim, uma coisa que me incomoda muito, porque os cristãos, principalmente, isso me incomoda por ser cristão, fazem de Deus um Deus tão carrasco, um Deus tão julgador. E eu acho isso tão triste, sabe? Porque Deus, Ele olha pro nosso interior. Ele não olha pra você se você não tem uma perna, ou se você não tem um braço, ou se você tem uma tatuagem, ou se você pintou o seu cabelo, fez uma maquiagem. Ele não olha isso.
Ele olha pra quem você é por dentro, porque é isso que vai te levar pra glória, é isso que vai te levar pra eternidade perto dele. Hoje em dia, os cristãos e as pessoas que frequentam uma igreja, elas ficam tão preocupadas com pequenas coisinhas que estão dentro disso e acabam se esquecendo de que Deus é muito maior do que isso, é muito maior do que regrinha de igreja, é muito maior do que o que as pessoas se preocupam muito com o que os outros vão achar dentro da igreja. As pessoas vão para a igreja por causa das outras pessoas que estão lá e não por causa de Deus que está lá. É claro que se você está dentro de uma igreja, você precisa respeitar os costumes da igreja, né? É claro que se você está dentro de uma igreja, você também não vai ser uma vida louca lá dentro. Você tem que respeitar as autoridades que estão lá, o pastor, né, e tudo mais. Você tem que respeitar o ritmo que aquela igreja leva pra existir. Então, é isso que às vezes a gente se preocupa, porque as pessoas se preocupam tanto com o que as pessoas vão achar, o que não sei o que, né, coisinhas assim, e a de religiosidade, que isso tá totalmente vinculado à religiosidade, e esquece que Deus é muito mais do que isso, ele é muito mais profundo do que tudo isso. As pessoas ficam muito presas a regrinhas do que o que eu posso e o que eu não posso fazer. Se eu fizer uma tatuagem eu vou pro inferno, se eu não fizer eu vou pro céu, e é isso. Gente, se você pensa só dessa forma, se você acha que ser cristão é só viver baseado em regras do que o que eu posso e o que eu não posso fazer, e que só isso vai te levar pro céu, eu sinto lhe informar, mas você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Porque o verdadeiro cristianismo é aquele que você se importa em amar o próximo, que você se importa em levar a palavra de Deus, que você se importa em justificar a morte dele na cruz para te salvar. Então, se você vive preso à igreja, ao que o pastor somente diz, a só o que o meu líder diz, a só que essas regrinhas que são criadas no mundo cristão, que nós conhecemos muito bem, porque a gente frequenta esse mundo cristão desde o nosso nascimento, é muito triste se você acha que Deus é só isso, é só sim ou não, porque não é. Deus para de se preocupar um pouco só com o que eu posso e não posso, o que está permitido e o que não está, e foque no que você tem que fazer, no que você deve fazer, que é servir ao reino, que é fazer a tua parte aqui na Terra, que é deixar o teu legado aqui na Terra. E outra coisa que a gente percebeu, desde que a gente fez a tatuagem, a partir dos comentários e recados e mensagens que a gente tem recebido, e que é uma coisa muito triste, é cristão apontando o dedo pra cristão, sabe? Cristão se achando mais santo do que o outro, ou não só entre cristãos, mas em relação a qualquer pessoa, de qualquer religião, sabe? Esse negócio de você se achar mais santo e mais correto que outras pessoas é muito triste. As pessoas ficam apontando o dedo um pro outro, falando, porque você vai pro inferno, porque você vai pro céu, porque eu vou pro céu, porque você não vai. Isso realmente é muito triste, porque eu tenho certeza absoluta que existem pessoas que são tatuadas e que têm um coração que agrada muito mais o coração de Deus do que quem tem a sua pele limpinha, não tem absolutamente nenhuma tatuagem, porém tem uma vida lixo. Então, pare de julgar as pessoas pela aparência, porque se Deus não olha pra você através da tua aparência, por que você vai olhar as pessoas, né, pela aparência? Não existe nenhum trecho na Bíblia, nenhum pedacinho em que Jesus falou sobre tatuagem ou sobre qualquer coisa em relação à aparência. Por quê, gente? Porque ele estava preocupado com coisas maiores. Ele estava preocupado com coisas que realmente valem a pena, que é você tocar uma vida de uma forma tão profunda e mostrar pra essa pessoa que o Deus que ela pode ter uma amizade é muito maior, gente, do que o corpo. Então não existe nenhum momento na Bíblia que Jesus fala sobre isso, porque ele estava preocupado com coisas maiores, coisas do tipo que você também tem que se preocupar. Muitas pessoas também falam sobre a questão do nosso corpo ser templo do Espírito Santo, e realmente isso é verdade, é algo muito verdadeiro, e a gente precisa cuidar com isso, né? Então de que adianta você não fazer uma tatuagem se você não cuidar da sua saúde, né? Você não cuidar de outras coisas relacionadas ao seu corpo, ao seu organismo. Então, gente, por favor, pare de se achar o cristão que é a porteira do céu e do inferno, que você vai ficar dizendo, você vai pro céu, você vai pro inferno, você não vai por causa disso, disso, disso. Parem com isso, gente. Então, por favor, você não é porteiro do céu e do inferno, você não tem que dizer pra ninguém se a pessoa vai pro céu ou vai pro inferno. Então parem com isso, porque isso é muito feio, e isso com certeza não agrada o coração de Deus, e não é o que ele espera que você faça enquanto cristão. Meu Deus. E nós também queríamos citar alguns cantores que são do mundo cristão e que são pessoas que têm uma intimidade com Deus assim linda, que estão à frente de um ministério gigantesco, que estão pregando para milhões de pessoas, que estão realmente construindo um legado aqui na Terra que vale a pena. Por exemplo, Priscila Alcântara tem tatuagem, Daniela Araújo tem tatuagem. Pra quem conhece o Ministério Betel, quase todos os cantores têm tatuagem. E são pessoas que realmente estão fazendo a diferença aqui na Terra, que estão levando Deus para as pessoas, que estão realmente sendo útil aqui. E não só ficar se preocupando se aquilo é certo, se não é, se eu vou pro inferno ou se eu vou pro céu. Por favor, gente, sabe, o cristianismo ele vai muito além de certo e errado.
muito além. Ou seja, gente, essa é a nossa opinião, a gente quer deixar muito claro aqui, a nossa tatuagem não vai interferir em absolutamente nada em relação ao nosso chamado, ao nosso papel, que nós estamos buscando cumprir todos os dias aqui na Terra. Nós temos a plena convicção de que Deus continua nos amando, que Deus continua se orgulhando das nossas atitudes, e todas as vezes que a gente tenta orgulhar o coração dele. Nós também continuamos amando Deus da mesma forma e vamos continuar na nossa caminhada cristã, e isso não interfere em nada. E eu acho assim que o mais importante em relação a esse assunto é você perguntar para Deus, como nós fizemos. Quando a gente foi se tatuar, a gente orou, a gente entregou para Deus, a gente perguntou para Deus em relação ao assunto, e a gente tinha no nosso coração que se a gente sentisse paz em fazer isso, significaria que Deus estava conosco, que era a resposta de Deus. E nós oramos e esperamos um tempo e nós estamos completamente em paz, a gente está muito feliz com o resultado da tatuagem, ficou exatamente como a gente queria, nosso coração está muito assim tranquilo em relação a esse assunto. E tem um versículo que diz assim, que fica lá em Colossenses 3,15, que fala assim: que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Ou seja, que a paz de Cristo seja o seu juízo. Então é isso que nós vivemos, a paz de Cristo está no nosso coração, a paz de Cristo está aqui em relação à nossa tatuagem, então está tudo bem. Nós temos a plena convicção de que Deus continua conosco. A gente sabe que nesse vídeo terão muitos comentários ainda falando sobre isso, e perguntando e tal, e dando a opinião e tudo mais. O assunto de tatuagem acabou nesse vídeo, então nós trouxemos vlog, postamos foto no Instagram, trouxemos esse vídeo que vocês pediram, e tudo que tínhamos pra falar sobre isso nós falamos nesse vídeo aqui. E a gente só diz uma coisa, você não tem obrigação nenhuma de concordar ou de aceitar o que a gente falou, o que a gente fez, mas é a tua obrigação respeitar. Assim como nós respeitamos todo mundo que comentou, todo mundo que acha certo, que acha errado, que acha isso e aquilo, a gente respeita. Então você tem que fazer o mesmo com a gente. E não só com a gente, com qualquer pessoa, gente. Com qualquer pessoa, você tem que respeitar sempre. Então é isso, como sempre, sigam nossas redes sociais, estão todas aqui no box de informações, Facebook, Instagram, Snapchat, o blog. No blog tem um texto muito legal que a Ara escreveu, que foi o último texto que ela, enfim, fez um texto mara e você precisa ler. E eu vou deixar aqui embaixo esse link no texto. Eu falei sobre a arte de recomeçar, então se você está precisando recomeçar aí na sua vida, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ler. Então é isso, um beijo duplo e tchau!